E aí galera, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Lazarus e a programação com Object Pascal para a web. Começar uma aula de teste, a ideia é dar um geralzão sobre instalar o ambiente, configurar e fazer uma aplicação mínima para rodar. O legal é que assim, apesar de poder programar uma vez só, mesmo com CGI que funciona para a web, eu sou obrigado a ter o Lazarus em outros ambientes para poder compilar. Não testei com cross-compile para saber como é que funciona, se dá algum problema ou não. Mas eu acabo optando por ter pelo menos uma máquina virtual de cada ambiente. Então eu tenho que ter ela no Mac, tem que ter ela no Linux e tem que ter o Lazarus, né, o FreePascal, no Windows também. Em todos eles, se você quiser configurar e testar direto no ambiente, você vai ter que ter um servidorzinho web rodando, com CGI habilitado, o Lazarus instalado com o pacote UFP Web funcionando, e vai ter que pegar o seu código de um lugar para o outro e compilar de novo. O foco hoje vai ser mais no Linux, porque a maioria dos servidores que a gente vê por aí funcionam com Linux, né? O que não impede você que está usando o Windows programar tudo nele, mas na hora de gerar o seu binário final para subir no servidor, você vai ter que no Linux compilar. Então tenham aí uma máquina virtual, alguma coisa assim, ou um dual boot, sei lá, para poder fazer. A primeira coisa que a gente vai fazer hoje é configurar o ambiente, né? Eu acho que todo mundo aí sabe como é que baixa o Lazarus, né? Direto lá no site, tudo. E eu estou usando aqui nessa máquina um Ubuntu 14. O Ubuntu 14, tá? Ele é 32 bits, que está aqui na minha máquina. E os pacotes do Lazarus para você baixar são todos 32, se eu não me engano. Não vi uma versão 64 ainda. Então baixando lá pelo site direto do Lazarus, eu acabo pegando as versões .deb mesmo, para usar no Ubuntu. E caso você não queira ir por lá, tem uma outra alternativa. Tem um site no próprio wiki do Lazarus, o endereço é esse que está aparecendo aí, onde ele tem um repositório direto com as versões do Lazarus mais recentes para Ubuntu. Então nesse endereço do wiki que está aparecendo, você consegue adicionar os repositórios e instalar direto. Só tem um detalhe aqui embaixo, onde ele fala, na hora de instalar, usar aqui um parâmetro "-t", que evita que ele pegue o Lazarus do repositório oficial. Aí ele vai pegar esse repositório novo, aqui a versão mais recente, para estar trabalhando, né? Isso que é mais legal. Então tem um pouco menos de trabalho. Beleza. Se você baixou o pacote Deb, tem que baixar 3 pacotes, na verdade, né? O Source do Pascal, o Lazarus e o FreePascal. Baixou os dois, se você deixar eles na pasta de downloads, provavelmente, né? Você vai ter os 3 pacotes e vai instalar de cara com dpkg-i *.deb, se você estiver dentro aí do diretório onde você baixou os pacotes. Feito isso, ele vai tentar instalar o Lazarus, ele vai acusar um erro de dependência, não tem problema, ele vai terminar a execução da instalação. O Lazarus não vai funcionar legal, mas feito esse comando, você vai voltar, volta no terminal, né, faz um sudo apt-get install -f, dá o enter aí, né, coloca a sua senha,
onde ele vai pegar e vai instalar as dependências automaticamente para completar o que o Lazarus reclamou. E assim que ele terminar de fazer essa parte de dependência, você retorna na pasta de downloads e faz de novo o dpkg-i *.deb. Por quê? Porque aí nessa hora ele vai estar instalando tudo de novo, já sabendo das dependências, e ele consegue fazer a configuração bonitinha para você, sem precisar ficar mexendo naquele fpc.cfg, aquelas coisas lá. Faz diretão. Outra coisa que é interessante aqui no Linux, depois que você instala algum componente no Lazarus, ele cria um binário do Lazarus dentro da pasta do seu usuário, tá? Então vai ter o binário universal lá, original, e dentro da pasta do seu usuário vai estar dentro aqui do ponto Lazarus, né? Bin, aí lá dentro você vai ter o binário do Lazarus com os seus componentes, né? E vai ter a versão anterior que tivesse na sua máquina, para poder brincar aí e modificar as coisas. Assim ele não modifica direto, não recompila direto o Lazarus oficial, que exige senha de root toda vez para fazer, que se fosse instalar um componente, tudo, né? Então, essa parte eu acho que não tem erro, né? Realizou lá, baixou os pacotes, mandou instalar com dpkg, atualizou as dependências lá com apt-get e instala de novo, usando o dpkg. Beleza. Feito isso, do Lazarus está aqui bonitinho, o que a gente já pode fazer? Vamos nele, lá em Package, isso, uninstall packages, onde a gente vai instalar o pacote do FPWeb. Na janelinha que abrir, nós vamos ter do lado direito tudo que pode ser instalado e do lado esquerdo tudo que já foi instalado, né? Aqui do lado direito a gente vai procurar o WebLAS. O WebLAS já está instalado no meu, eu deixei o ambiente pronto antes de começar a aula. É esse cara aqui, ó, o WebLAS. No caso de vocês, se não tiver instalado, ele vai estar do lado direito. Só selecionar ele, clicar no Install Selection, aí ele vai passar para o lado aqui esquerdo, né? E vai habilitar para a gente esse botão aqui, ó, Save and Rebuild IDE. Então aí ele vai salvar esse pacote novo, vai reconstruir, recompilar a IDE, já com os componentes aparecendo. Demora um pouquinho dependendo da sua máquina, de quanto de memória você tem na máquina virtual. E depois de feito, ele vai ter a aba aqui FPWeb junto com as outras. E traz aí alguns componentes, né, para trabalhar. Na nossa aula, a gente não vai usar os componentes, vamos só usar as bibliotecas mesmo para fazer o CGI. Antes, agora, quem está olhando deve estar pensando, pô, mas esse cara está usando o Ubuntu, que interface que é essa? O Lazarus não gosta muito do Unity, que é a interface padrão lá do Ubuntu. Tem que ficar fazendo umas gambiarras lá para ele funcionar legal e não reclamar de nada, né? No meu caso, por exemplo, quando eu tento usar o Lazarus lá, não consigo salvar, ele sempre dá um Access Violation. Aí eu usei a interface que eu mais gosto, que é o OpenBox. Só configurei ele aí para ficar um pouco mais atrativo, não ficar tão feio. E ele também é bem levezinho, né? Não me atrapalha. Tá bom? Então quem quiser aí é o OpenBox. O Lazarus funciona de primeira se você estiver usando alguma outra variação do Ubuntu também, que não use a Unity. Então caso você não queira instalar o Unity, o Ubuntu normal com Unity, para depois instalar outra interface, você pode ir lá usar direto o Kubuntu, o Xubuntu, o Lubuntu, enfim, fica aí o gosto de cada um. Bom, Lazarus instalado.
o FP Web funcionando, o que eu vou fazer? Eu vou preparar então o ambiente do servidor web. Vamos lá, se você por um acaso vai só trabalhar com o CGI aqui dentro, não necessariamente um banco de dados, tudo que você precisa fazer é instalar o Apache. apt-get install Apache 2. Instalou, deu Enter aí, instalou Apache 2, beleza, vai instalar só o servidor. Agora, quem quer mexer com MySQL, PostgreSQL e já ter uma interface web para trabalhar com o banco, eu acho legal instalar o PHP-MyAdmin ou o PHP-PG-Admin. Cada um deles é para trabalhar com MySQL e outro cara é para trabalhar com Postgres. Se você já quiser fazer isso, você pode aproveitar a mesma linha, né? Deixa aí o Apache, lib apache 2 mod php 5 para instalar o mod do PHP 5 no Apache. Né? Em seguida, você quer trabalhar com MySQL, então MySQL Server. E se você quiser a interface web para utilizar o MySQL, sem ter que ser tudo na linha de comando, você pode instalar o PHP MyAdmin. Cortou aqui no canto, tá, o terminal, mas é tudo uma palavra só, o PHP MyAdmin. Você configura aí, né, instala todos esses pacotes. Ele vai te pedir senha do MySQL para colocar, o usuário, né? Na hora do PHP MyAdmin ele vai perguntar de novo para você fazer isso, mas a instalação é praticamente automática, fora essa parte aí de usuário e senha. Ah, mas eu quero trabalhar com Postgres, então tem importância, você pode ir lá então, e trabalhar com o PostgreSQL. Tá? Eu não sei o nome do pacote correto, que eu não uso. Tá? PostgreSQL. E aí o PHP PG Admin. Também, ó, cortou aqui o PHP PG Admin, mas é um nome só. E ele também tem uma interface web para trabalhar com o PostgreSQL. Para quem for trabalhar com SQLite, não precisa instalar nada fora isso, tá? Trabalhar com SQLite, você só vai ter, se quiser trabalhar visualmente com as tabelas, enfim, no banco, que instalar um cara no Firefox. O Firefox tem um componente lá, uma extensão que é o SQLite Manager. Gratuito também, baixa direto lá das extensões da Mozilla e com ele você trabalha de forma visual na sua base SQLite. Beleza. Você escolheu aí seus pacotes. Se quiser instalar ao mesmo tempo Postgre, MySQL, PHP, MyAdmin, PGAdmin também, só colocar tudo na mesma linha, não tem problema. Ele vai terminar a instalação. E vai falar que subiu o seu Apache aí com tudo certinho. Normalmente ele vai dar o número padrão dele, né, 127.0.0.1, que é o home. Se você na hora que quiser acessar, quiser usar como localhost, dá na mesma. E a gente precisa fazer algumas configurações aqui para ficar mais fácil também na hora de desenvolver. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma pasta aqui dentro do diretório do meu usuário, onde eu vou colocar o CGI, né, e outras informações, outros HTML, CSS, enfim, a parte de sites dele. Estou aqui no terminal, vou aproveitar, continuar aqui mesmo. Então, já estou aqui, ó, na pasta do meu usuário, ó, /home/linux, é o nome que eu dei para ele, né? E eu sou o usuário Linux. É importante que eu crie essa pasta dentro do meu usuário e usando o meu próprio usuário por questões de permissão, tá? Então, para confirmar onde eu estou, eu dei o pwd, me diz que eu estou aqui no /home/linux.
e perguntei quem sou eu, ele me respondeu Linux. Beleza. E também, né, lógico que está vendo aqui pelo usuário, arroba o host que está aqui na frente do terminal. Tá, mas se quiser confirmar, pode usar os comandinhos aí. Vamos continuar. Então eu vou dar um nome aqui de uma pasta, mkdir sites. Por que sites? Porque lá eu vou mesmo colocar várias informações, vários CGIs e outras coisas ali dentro. Pode ser qualquer nome? Pode ser qualquer nome. Pode colocar sites, www, public HTML, htdocs, o nome que você quiser, o nome da sogra, do passarinho, do periquito, sei lá eu. Bota o nome que você quiser aí dentro. O importante é não esquecer que as letras maiúsculas e minúsculas fazem diferença quando você for referenciar esse nome depois. Tá legal? Então aqui mkdir sites, ele vai criar a pastinha sites, não vai te retornar nada, tá bom? E em seguida, a gente vai entrar na pastinha sites e vai criar o CGI bin. CGI bin também, tudo minúsculo, né? Dentro dele é que vão ficar o CGI mesmo, o executável, na hora de a gente colocar para testar. Agora, pode mudar o nome de CGI bin? Pode também. Põe o nome que você quiser, só que por padrão, na maioria dos servidores, a pasta vem com esse nome, CGI bin. Se você quer mudar, pode mudar, mas na hora de configurar o Apache, tem que lembrar esse nome que você mudou e vai ter que evitar de apagar essa pastinha depois, tá? Então ele vai criar a pastinha CGI bin aí. Ó. Também não vai retornar nada, só vai mostrar ela, beleza. Antes de continuar, o que eu já vou fazer? Como eu quero que tanto o meu usuário quanto o Apache possam ler o que está ali dentro da pasta sites e da pasta CGI bin, eu vou já trocar as permissões da pasta, inclusive do conteúdo dela. Eu vou usar aqui o sudo chmod 777 menos R maiúsculo F minúsculo sites. Dessa forma eu estou falando que todo mundo pode ler, escrever e executar o que estiver dentro dessa pasta. É importante para testar o CGI sem ficar dando problema, tudo, né? Se você tentar jogar o CGI dentro do CGI bin e tentar acessar pelo Apache, ele vai dar erro de que não tem permissão, de que erro 500, enfim, são vários probleminhas que acontecem lá com o executável quando você tenta acessar. A hora que eu já dou todas as permissões que eu quero para a pasta, esse tipo de problema diminui e na hora de acontecer alguma coisa é mais fácil de detectar qual que é o problema. Troquei as permissões, então ele também não vai me falar nada a hora que eu der Enter, né? Só vai pedir a minha senha e beleza. Está pronta a permissão. Agora tem uma segunda questão. A pasta padrão do Apache fica aqui, ó, /var /www. Essa é a pasta padrão do Apache. Para eu não ter que criar um host virtual no Apache, tal, ter todo um trabalho ali dentro, essa máquina aqui é para teste mesmo, né? Não estou criando um servidor aberto aí para o resto do mundo, é só para teste. O que eu vou fazer? Eu vou, como root, né? Sudo, eu vou excluir essa pastinha. Então, sudo rm-rf, com R maiúsculo, né? /var /www. Ele vai pedir a senha de novo para fazer isso. E dessa maneira ele vai excluir a pasta oficial do Apache. O que eu vou fazer agora é instruir o sistema a pensar que a pasta www na verdade é minha pastinha site. Como é que eu vou fazer isso agora? Depois de excluir, eu vou lá,
e vou criar um link simbólico. Sudo ln-s /home, o nome do meu usuário, /sites, espaço, /var www. Dessa maneira eu estou criando um link e a hora que eu reiniciar o meu Apache, ele já vai saber. O www, na verdade, está fazendo referência à pasta sites do usuário fulano de tal. E ele vai conseguir ler os arquivos que eu colocar dentro da pastinha sites do meu usuário. Fechou? Beleza, falta só mais umas etapas aqui para configurar o próprio Apache. A gente já configurou a pasta dele. O Lazarus já está configurado. Vamos agora brincar com o Apache. Sudo gedit /etc apache 2 sites enable 000 default. Esse cara tem as configurações do Apache, as configurações padrão dele. Estou usando aqui o gedit para editar, mas pode ser qualquer editor gráfico que você tenha aí, ou um editor modo texto, VI, Nano, que for mais confortável para você. Eu vou dar um Enter aqui, esperar ele abrir. E no arquivo de configurações, vou mudar algumas coisas. Primeira coisa, ao redor aí da linha 12, se o de vocês estiver assim, eu tenho o document root, que é onde o Apache busca os arquivos dele. Eu comentei o meu, o original, né, onde ele apontava para o /var www.html, e deixei o document root /var www. Pode ver que não tem barra no final, tá? É só o nome da pasta mesmo. /var www. Beleza? Outra coisa que eu alterei aqui foi no final do arquivo. No final do arquivo tem um include do CGI. Eu deixei a versão comentada, né? E depois incluí mais uma linha aqui descomentada. Include conf available serve cgibin.conf, que é aqui que eu vou fazer a configuração do meu CGI, né? Que eu vou apontar a pasta cgibin para ele. Tranquilo? Então, mudei 2 lugares só nesse arquivo. E eu vou fazer uma coisinha antes de mexer no serve cgibin. Vamos lá, deixa eu fechar aqui. Voltar no terminal. O que eu vou fazer antes de mexer no CGI? Eu vou pedir para o Apache habilitar o CGI para mim. Então, sudo A2 em mod CGI. Quando eu faço sudo A2 em mod CGI, eu vou pedir para o Apache habilitar o módulo do CGI para mim. Vai permitir a execução dele, né? E o Apache vai começar a entender toda vez que eu colocar um aplicativo CGI na pastinha CGI bin. Você vai dar o Enter, tal, ele vai verificar se já está habilitado ou não e vai estar funcionando. Então, última configuração antes da gente fazer os testes iniciais do nosso CGI. Eu vou lá e vou editar aquele arquivo que foi mencionado no 000 default do Apache. Então, sudo gedit /etc apache 2 conf enable serve cgibin.conf. Vou lá, o arquivo está aqui. O meu já está alterado, vou mostrar para vocês o que eu mudei. Ao redor aí da linha 11, tem lá o script alias, onde ele indica a pasta cgibin padrão. Ele fala que é no /usr lib cgibin. Eu vou mudar isso. Então eu comentei essa linha e adicionei a linha de acordo com o meu servidor, onde eu falei que o script alias vai ser
/var /www /cgibin. Nota que nessa linha ele termina com a barra no final, tá? Termina com a barra no final. E logo em seguida tinha a configuração padrão da pasta, onde eu também comentei, e substituí pela configuração que eu uso. Então lá um directory, onde eu tenho, entre aspas duplas, /var /www /cgibin. Esse cgibin não tem barra no final. Tá bom? Esse cara não tem barra no final, beleza. Eu deixo os outros caras, mais uma vez, só como referência. O cerquilha na frente indica que está comentado, então não vai ser executada essa linha. Tranquilo, salvo o arquivo. E aí pode fechar. Depois que eu salvei tudo, vamos reiniciar o Apache. Sudo service apache 2 restart. Apache 2 tudo junto. Ele vai reiniciar o Apache e beleza, deu OK. É para estar funcionando. Vamos testar. Abre lá o navegador. Vamos lá. Localhost. E beleza, é para te mostrar só isso daqui. Index do barra, a raiz do seu servidor, onde só tem a pasta cgibin. Se as permissões estiverem ok e o Apache reconhecendo, você vai tentar acessar a pasta cgibin e ele vai dizer que está proibido. E é isso mesmo, porque você não faz na pasta cgibin uma lista de tudo que está dentro dela. Você acessa só os aplicativos diretamente. Então tá ok se ele der essa mensagem aqui de proibido. O resto está funcionando normal. Fechou até aí? Se por um acaso de vocês ainda não está rolando, por favor, volta uns minutinhos atrás aí para seguir a sequência de comandos. Beleza? Legal. Eu já tinha um projeto pronto para testar, eu vou só excluir ele. Pronto. Agora a gente pode começar a criar um projetinho. Como é uma aula experimental, eu não vou focar em grandes coisas. Vou mostrar aqui só o basiquinho mesmo para a gente testar essa configuração do ambiente, se ficou legal. Abri o Lazarus. Então eu vou projeto, novo projeto. Se tudo deu certo no seu Lazarus, você deve ter por aí, em tipos de projeto, uma aplicação CGI. Lembrando que aí pelo Lazarus, essa aplicação CGI implica em algumas informações gráficas, mas que assim que vocês pegarem a manha da coisa, dá para construir toda a aplicação CGI sem o Lazarus, né? Basta ter aí o compilador do FreePascal. O Lazarus só vai ajudar a gente a fazer algumas coisas sem ser tudo na unha. Então vou lá, né? Um novo projeto, aplicação CGI, e vou dar OK. Beleza, o que ele traz de cara para mim então é um Web Module. Vou trazer de cara aqui. Ele é o cara que concentra todas as informações do nosso CGI. Posso dar um nome diferente para ele já. Web Module Projeto.
e o WebModel tem algumas propriedades que vão auxiliar o nosso desenvolvimento. A mais importante, por enquanto, é o Actions. Actions corresponde a tudo aquilo que você quer que o seu WebModel faça. Então, vamos supor que você tenha um WebModel que faz um cadastrinho de alguma coisa. Então, você pode ter uma ação ler, uma ação cadastrar, uma ação atualizar, uma ação excluir e por aí vai. Ou então você quer que o seu WebModel só responda alguma informação. Por exemplo, toda vez que eu chamar esse WebModel eu quero que ele me retorne determinada informação de acordo com a ação. Então você pode ter a ação retornar objeto, retornar JSON, retornar consulta no banco, enfim, vai de acordo com a criatividade e com a necessidade do seu projeto. Para a gente começar a brincadeira, eu vou clicar aqui no Actions, né? Os 3 pontinhos, que vai abrir a janela de ações. Vou trazer junto aqui para ficar mais fácil, para a gente enxergar. Essa janela de ações eu vou adicionar uma ação de cara aqui. Vou dar o nome dela de padrão. E vou configurar default como true. Tá, por que eu chamei então de padrão, né? Poderia ser qualquer outro nome, tá? Eu só marquei como padrão por causa do default. Quer dizer que toda vez que eu chamar o meu CGI, essa ação vai ser realizada caso eu não especifique qualquer outro nome de ação. Então aqui eu tenho o padrão e poderia ter, então, por exemplo, como eu disse lá, o get alguma coisa, o cadastra, enfim, outras informações ali. Né? Mas se eu não passar o nome dessa ação, ele vai chamar essa padrão de qualquer maneira. Mas como é que eu passo nomes de ação para o CGI? Né? Já até posso mostrar para vocês. Por exemplo, eu estou lá na minha URL lá do servidor, coloquei lá /CGI bin o nome do meu aplicativo. Aqui o nosso caso é projeto, né? Projeto. A hora que eu chamo ele assim, ou projeto.cgi, né? No Linux tanto faz se tem essa extensão ou não. A hora que eu chamo dessa maneira, ele vai executar a ação padrão. Por quê? Não tem nada especificado, simplesmente chamei o binário e acabou. Aí vamos supor que eu tivesse alguma outra ação, que eu falei, por exemplo, um cadastro. O CGI sabe qual que é a ação a partir de uma barra que vem depois do nome dele. Então, se fosse ação cadastro, seria o /cadastro. Essa ação vai estar definida lá naquele actions. Beleza? Eu quero listar as coisas. Criei lá uma ação listar que vai, por exemplo, buscar no banco de dados informação e trazer um HTML bonitinho para mim de uma lista de alguma coisa. Então, poderia criar uma ação listar. É assim que ele vai trabalhar. Não chamei nada, ele vai pegar a ação que for padrão lá no meu projetinho. Deixa eu minimizar aqui. Vamos continuar. Vim aqui, configurei a ação padrão e vou preparar o primeiro evento dela. Né? Essa ação tem que responder de alguma forma. A resposta dessa ação vem aqui, no onRequest. Sempre que ela for solicitada, ela tem que fazer alguma coisa. Então, como a gente está acostumado aí com os componentes visuais, 2 cliques para cá, ele vai criar para a gente aqui o método, né, padrão request, e ele traz lá o sender para variar, né, quem é o objeto que está mandando informação, a requisição, a resposta e uma variável aqui, esse handle, que quer dizer se a ação foi trabalhada corretamente ou não. A gente pode pensar assim por enquanto, tá? Para preparar o que vai ser retornado aqui, eu vou usar o aResponse, que é a resposta mesmo do CGI. Como é que eu vou fazer isso? Vou dar um aResponse ponto
content type, que eu tenho que falar qual é o tipo de conteúdo que eu vou estar retornando. E vou dizer que é um text HTML. Vocês vão encontrar esse aqui, text HTML, como os headers da web, tá? Então tem text HTML, text JSON, text JS, ou application JavaScript, acha como text CSS e outras coisas. Inclusive retornar, que aí já entra mais como um truque, retornar a resposta em forma de arquivo do Word, do Excel, PowerPoint, PDF, dá para fazer por aqui também. Esse é um negócio bacana. Disse qual é o tipo de resposta ou tipo de conteúdo que eu vou estar transmitindo, né? Em seguida eu vou lá, response ponto content, que aí sim é o conteúdo da minha resposta. Para o nosso teste, vamos no basicão Hello World. E aqui já com um pouco de HTML no meio, que é uma tag H1. Especifiquei qual é a resposta? Beleza. Então eu vou falar que essa ação foi realizada com sucesso. Então dou handle true. Tranquilo até aí? Isso. Bom, tá na hora de salvar o projeto, né? Então eu vou lá, projeto, salvar o projeto. Eu vou aproveitar para fazer uma coisa aqui, também serve de dica para vocês. Eu normalmente faço assim, quando eu estou programando o projeto CGI, para não ficar toda vez salvo o projeto, compila o projeto, move o binário para a pastinha do CGI bin para depois testar, eu acabo criando pastas de cada um dos projetos dentro do CGI bin. Assim eu compilo e já posso sair testando direto, sem ter que ficar movendo o binário de um lado para o outro, né? Eu acho que é mais fácil. Se você quiser salvar em outro lugar, salva em outro lugar, mas lembra de pegar o binário depois e trazer para dentro do CGI bin. Eu vou criar dentro dele, eu já estou aqui dentro do CGI bin, eu vou criar dentro dele uma pasta, projeto, e aí dentro dela que eu vou salvar meu projeto mesmo. Projeto, salvar, e depois a unit principal é um costume meu chamar de main, da época do Czão lá. Main.pass, salvar, beleza. Feito isso, run e compile. Se tudo correr bem, ele vai falar que a request não foi usado, de fato não foi mesmo, né? E o projeto foi construído com sucesso. Se você chegou até aqui, vamos lá testar no seu servidor. Lembrando que, no meu caso, eu coloquei o projeto dentro de uma pasta no CGI bin, né? Então, ao invés de acessar direto, eu vou colocar o nome da pasta, projeto, barra, aí sim o nome do executável do meu CGI. Projeto. Ah, por que você está pondo o projeto direto? Porque no Linux ele gerou o binário sem extensão, tá? Uma coisa interessante, se você está na sua máquina, funcionou sem extensão, beleza. E a hora que você subiu no servidor, você não consegue acessar o CGI sem extensão, é só você ir lá e adicionar o ponto CGI para ele funcionar. Tem servidor que obriga que os CGIs tenham a extensão .cgi, senão ele não executa. Nesse caso está liberado, né? Estou chamando então a pasta projeto e em seguida o aplicativo projeto. Vamos lá, aí, respondeu Hello World dentro de um H1
Se vocês forem inspecionar o código aí, dá para ver isso funcionando. E o CGI está ok, funcionou. Então é isso, galera. O que a gente propunha fazer numa aula de teste é chegar pelo menos nesse ponto onde o CGI está funcionando beleza. Acho que deu para todo mundo acompanhar, né? E se tiver ok, nas próximas a gente continua daqui para frente, entendendo o get, o post, pegando informação, consultando no banco, chamando HTML, CSS, interagindo com JavaScript, passando informação e constrói uma aplicaçãozinha com o mínimo de CRUD para poder trabalhar. Então por hoje é isso aí, galera. Obrigado. Até a próxima.